Paz do Senhor, povo de Deus, paz do Senhor a todos, Recebam a graça de Jesus, irmãos de Deus, abençoados, Estamos aí mais um dia para levar a palavra do Senhor, uma palavra que edifica os nossos corações. Eu quero mandar, meus irmãos, uma paz, um abraço a todos vocês, nossa irmã Tamires, nosso irmão Pablo, tantos outros irmãos, tem aí sido abençoados pelo poder de Deus, sido abençoados pelas palavras de Jesus, a estar aqui também conosco, Que Deus abençoe cada um de vocês. Irmãos amados, vamos meditar aqui o que pode e o que não pode no jejum, bem rapidamente, para nós, meus irmãos, ter uma ideia, porque eu disse ali do jejum, as fortalezas do jejum, mas não disse o que pode e o que não pode no jejum. Irmãos, primeiramente, vamos ver o que pode e o que não pode. Pode escovar o dente? Pode. Pode tomar banho? Pode. Deve, Graças a Deus. Tem irmão que pensa que não. Viu como é que tá errado? A pessoa jejua a vida inteira errado e não sabe que está fazendo errado. Então, claro que pode tomar banho, escovar o dente. Pode tomar água? Não, que o jejum é total. O jejum é total. Não existe jejum intermitente, nem jejum intermediário. Somente o jejum total que Jesus fez, Jejum total, Elias, Moisés, não ponharam água e nem pão na sua boca. Amém, meus irmãos? Tem uns que comem verduras, pode comer verduras? Não, é mentira. Daniel não comeu nada, mas depois do jejum ele comeu, meus irmãos, verduras, porque era do costume também de Daniel comer verduras. Mas não se pode comer nada durante o jejum. Pode tomar remédio e jejuar? Não pode. Por quê? Remédio, a gente fala remédio, mas remédio é droga. Remédio é droga, meus irmãos. Nós falamos remédio, mas remédio não é remédio. É uma droga injetada no seu corpo. Não pode durante o jejum. Amém? O que você pode é chegar antes da meia-noite comer. E quando dar a meia-noite, você não vai esponhar mais nada na boca. Por quê? Porque meia-noite começou o outro dia. Tá entendendo? Outro dia. Então, você consagra para o outro dia. Porque o dia termina à meia-noite. Por isso Jesus, meus irmãos, Ele pede para nós buscá-lo meia-noite. A Bíblia diz em Salmo: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscarem, é os que vão me encontrar. Glória a Deus. Mateus 6,6 diz, meus irmãos, tu quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta atrás de ti, ora teu Pai que está oculto, e Ele te recompensará publicamente. Versículo 17 diz, do jejum a mesma coisa. Lava o teu rosto, unge a tua cabeça com óleo, meus irmãos? E não mostreis contristados. Então o jejum e a oração tem que buscar a Deus e o culto. Não tocar trombeta diante de ti. Não pode dizer, você não pode dizer que você está jejuando só depois do jejum. Você não pode dizer que você está orando, porque você sempre está orando. Isso você não pode dizer. Você pode dizer que você está buscando a Deus. Amém? Nunca tocar trombeta diante de ti. Nunca fazer, meus irmãos, alarde, de trombeta. Porque Deus desagrada. A Bíblia diz que o teu galardão fica aqui mesmo. Fica aqui mesmo. Você precisa esconder isso. Porque há o jejum, meus irmãos, coletivo e há o jejum pessoal. O jejum pessoal não se pode ser contado. Mas o jejum coletivo foi o jejum de Esther. Foi o jejum do rei de Nenive. Convocou a cidade, os animais, Então existe dois tipos de jejum e dois tipos, meus irmãos, de oração, Jejum coletivo, jejum pessoal, oração coletiva e oração pessoal.
Por que esconder, irmão, o jejum? Jesus, a Bíblia diz em Lucas 22, versículo 40. E quando ele chegou aos discípulos, disse: orai para que não entreis em tentação. Versículo 41, ele disse, meus irmãos, que Jesus se apartou deles e cerca de um tiro de pedra apartou-se e foi orar, com seu rosto em terra. Então, ele deixou os discípulos em um lugar e foi orar oculto. Foi orar em oculto. Está entendendo, irmão? Meus irmãos, Mateus capítulo 4 diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Quando ele foi ao deserto, ele foi sozinho. Foi conduzido por Jesus, pelo Espírito de Cristo, né? Espírito de Deus, sozinho ao deserto. Sozinho. Não estava lá Pedro, não estava Tiago, não estava nenhum dos apóstolos, não estava a multidão, porque ele estava no deserto, ele estava sozinho, porque Deus queria ver ele clamar sozinho. E o que ele fez lá, irmão? Lucas capítulo 18, versículo 11. Meus irmãos, diz do fariseu e publicano. Mas o que Jesus fez no deserto? Primeiramente em Hebreus, capítulo 5, no versículo 7. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com lágrimas, grande clamor, orações e súplicas, ao qual podia livrar da morte. A qual podia livrar da morte, foi ouvido o quanto temia ao Senhor. Você está entendendo, irmão? Ao quanto você teme a Deus, você derrama lágrimas e orações no oculto e Deus te ouvirá. Jesus Cristo fez isso? Fez. Hebreus 5, 7. Nos dias da sua carne derramou lágrimas em orações a todos nós, para nos livrar. E jejum mesmo, ele põe o jejum. A causa de Cristo era a nossa alma. Por isso ele jejuava e orava. Então você, na sua causa pessoal, você vai orar e jejuar por alguém ou pelo seu propósito, você vai orar em oculto. Porque Deus pode te livrar. Você vai temer a Deus, ao quanto é o que temia. Então o temor faz Deus escutar a nosso jejum e oração. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Pode dormir, irmão, durante o jejum? Pode. Deve, né? Pode consagrar meia-noite e dormir? Pode. Em nome de Jesus. Pode. Tem pessoa que diz que não, mas pode, né? Pode. Glória a Deus. E o que não pode, irmão, durante os jejuns? Com prioridade. O que não pode durante o jejum é aquela pessoa que faz o jejum, um jejum, meus irmãos, de tolo, um jejum xingando, um jejum vendo pornografia, um jejum na masturbação, um jejum, meus irmãos, na televisão, no jogo, um jejum na inveja. Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Versículo 2 diz assim, irmãos: inútil vos será levantar de madrugada e comer o pão de dores, pois assim dá o Senhor aos seus amados até quando dormem. Você está vendo, irmão? Você está vendo? A pessoa vai jejuar, vai se matar lá, mas é um jejum de tolo. Está fazendo para aparecer, está fazendo para crescer, está fazendo para, meus irmãos, glória própria. Então, um jejum de dores. Inútil vos será levantar de madrugada, inútil vos será comer o pão de dores, porque aos seus amados ele dá até quando dorme. Até quando você está dormindo, se você é uma pessoa temente a Deus, Deus está dando a você a vitória. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Compreenderam? Você que não tinha ouvido isso antes, compreendeu a vitória que Cristo Jesus deu aqui para nós na palavra? Então que Deus abençoe, meus irmãos. Que a graça de Cristo esteja sobre vocês. Isso é o que pode e o que não pode. O jejum é muito simples. As pessoas tornam difícil. Amém?
E Deus abençoe vocês.